Bom dia, turma do terceiro ano! Tudo bem, terceirão? Poxa, tia Thalita está com muita saudade de vocês. Então, vamos começar mais uma aula de geografia? Vamos lá? Então, hoje nós iremos falar na nossa aula sobre município e o ambiente rural. A tia Thalita vai estar tirando uma foto e postando no grupo do textinho que fala sobre o município. É um textinho pequeno, tá certo? Pequenininho, olha, vai só até aqui. E nós precisamos exercitar bastante essa escrita, né, de vocês, essa leitura. Então, vocês estarão copiando depois do caderninho de vocês esse pequeno texto, tá bem? Com a letrinha de vocês, bem caprichado, que eu sei que vocês são feras nisso. E também estaremos trabalhando na apostila 3, na página 226. Coloquem a data de hoje, dia 17 de abril. Então, vamos lá. Para começar a nossa aula, vamos entender primeiro o que é município. Olha só. Então, galera, município é a menor parte do nosso país com governo próprio. O que isso quer dizer? Que os municípios, como por exemplo o município de Paraíba do Sul, ele possui um governo próprio. Ele possui o seu prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os seus secretários. E também possui o seu conjunto de leis, isso mesmo. Todos os municípios possuem um conjunto de leis. Leis municipais que todos os cidadãos sul-paraibanos precisam seguir. Assim como quem vier de outra cidade ou de outro estado, estando aqui em Paraíba do Sul, vai ter que seguir as nossas leis. Isso quer dizer, então, tia Thalita, que as leis, elas variam de um município para o outro? Sim, elas variam de um município para o outro. Então, olha só, nós já estudamos que o Brasil possui 26 estados. Cada estado brasileiro possui o seu conjunto de municípios. Então, por exemplo, o município de Paraíba do Sul pertence ao estado do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que o estado do Rio de Janeiro ele possui vários municípios que pertencem a ele, ok? Bom, vamos agora conhecer quem governa o município. Quem governa o município é o prefeito. E o prefeito, ele trabalha na prefeitura, isso mesmo. E ele faz tudo sozinho, tia? Não! Ele conta com a ajuda dos secretários. Secretário de Saúde, de Educação, do Transporte, da Cultura, da Educação, entre outros, tá, gente? Bom, então o prefeito ele conta com a ajuda dos secretários. Ele vai dizer o que ele quer e os secretários vão ali colocando aquilo para funcionar e também trazendo melhorias para o município, ok? Além do prefeito, nós temos os vereadores. Isso mesmo, tia, o que os vereadores fazem? Os vereadores, eles elaboram as leis municipais, levam essas leis para a Câmara de Vereadores, que é onde eles trabalham, e ali eles estarão discutindo sobre essas leis e assim como propostas que o prefeito também leva até os vereadores para serem aprovadas ou não, ok? Lembrando que tudo isso precisa trazer benefícios ao povo sul-paraibano, tá? Bom, tia, e como os vereadores e o prefeito, eles são escolhidos? Eles são escolhidos através das eleições que ocorrem de 4 em 4 anos. Tia, e eu posso votar? Ainda não. Para votar, todo cidadão brasileiro precisa ter um documento chamado título de eleitor. Tia, quando que esse documento
poderei ter em mãos. Quando vocês, de acordo com a Constituição brasileira, que é o conjunto de leis do nosso país, diz o seguinte, que quando o cidadão brasileiro ele alcançar os 16 anos, ele tem a opção, é opcional, ele pode escolher se ele tira o título de eleitor ou não para votar. Agora, quando faz 18 anos, aí não tem mais escolha. Aos 18 anos, todos os cidadãos brasileiros precisam ter em mãos o título de eleitor e estarem exercendo a cidadania através do voto direto e secreto. Ou seja, nós, cada um de nós, iremos diretamente até as urnas votar. Hoje a gente conta com a ajuda da urna eletrônica e também o voto ele é secreto. Nós não somos obrigados a divulgar em quem nós estamos votando, ok? Então, é através das eleições. Aos 16 anos é facultativo. O que é facultativo? Opcional. Aos 18 se torna obrigatório ter o título de eleitor e votar. Mas, por exemplo, uma pessoa no dia da eleição não está em Paraíba do Sul, que é a cidade que ela tirou o título e ela vota. O que ela vai fazer? Ela vai procurar uma sessão eleitoral mais próxima da onde ela estiver, geralmente ocorre em escolas, né? Vocês já devem ter ido aí com a mamãe e com o papai. E vai estar justificando o voto, por que ela não está na cidade que ela vota. Ou então ela também pode transferir o título dela de eleitor de uma cidade para outra, de um estado para o outro e de um bairro para o outro. Vou dar o exemplo da tia Thalita. Quando a tia tirou o título dela aos 16 anos, eu tive a vontade de tirar o título. Eu votava lá no Parque Morônia, um bairro daqui de Paraíba do Sul, porque eu morava lá com os meus pais. Depois eu me mudei para perto da exposição. Mas eu continuei na época de eleições, meu pai sempre me levava lá para votar. Porque lá não dá muito tumulto, eu preferi ficar votando por lá mesmo. Agora, quando eu casei, eu fui morar no Bela Vista. Aí eu falei, não, agora eu quero trazer o meu título para o Bela Vista. E assim foi feito. Está lá na creche do Bela Vista. Agora eu me mudei para o INEMA, né? Mas eu acho que eu vou continuar lá no Bela Vista, tá, gente? Bom, ainda não tinha nem pensado nisso. E esse ano é ano de eleições municipais. Bom, vamos lá então. Os municípios, eles estão divididos em duas partes. Que é isso mesmo. Área urbana e área rural. Isso mesmo, mas olha só. Existem cidades que cresceram tanto, se desenvolveram tanto, que elas não possuem mais uma área rural. A área urbana ela vai tomar conta de tudo. Vai existir uma parte, né, mais afastada do centro da cidade, tá certo? Mais simples, mais humilde, mas não vai ter área rural. Em Paraíba do Sul nós temos a área urbana e a área rural. Agora, algo muito importante é que a cidade e o campo, eles estão interligados. O que isso quer dizer, gente? Um depende do outro. O campo, ele produz alimentos, como frutas, verduras, legumes, cria, né, o gado de corte, o gado leiteiro, né? O gado de corte é o animal para a gente se alimentar da carne. O gado leiteiro é o animal que nos fornece leite, né? Então, vai estar fornecendo alimentos para nós que moramos na cidade. E a cidade também vai estar produzindo produtos que no campo não tem, como, por exemplo, produtos industrializados, como roupas, sapatos, brinquedos, alimentos industrializados. Então, o campo e a cidade, eles estão interligados, um depende do outro. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o ambiente rural. Ok? Bom, vamos lá nas características do ambiente rural. No ambiente rural, nós temos 3 atividades econômicas, que são as atividades principais. A agricultura, todas elas
nos aprofundar nas próximas aulas, tá, galera? A agricultura é o cultivo de alimentos, né? O cultivo, a colheita. A pecuária é a criação de animais. O extrativismo é a extração de minérios do solo e do subsolo. O que a gente encontra no ambiente rural? Encontramos fazendas, sítios e o ritmo do campo, né? Porque a área urbana, a área rural pode ser chamada de ambiente rural, de zona rural e de campo, ok? Então, o ritmo do ambiente rural, ele é mais saudável, porque ele é mais calmo, tá? O ar tem menos poluição. Bom, como eu disse, no ambiente rural, há a produção de alimentos e de matéria-prima. Tia, o que é matéria-prima? É tudo aquilo que pode ser transformado em um outro produto. Por exemplo, eu tenho a laranja. A laranja, ela pode ser a matéria-prima de quê, gente? Do suco de laranja. Do suco de laranja industrializado, do bolo de laranja, vai ser a matéria-prima do bolo, do biscoito de laranja, tá certo? Então, a matéria-prima é tudo aquilo que vai ser transformado em um novo produto, ok? Bom, agora, no ambiente rural, há uma maior interação com a natureza. Lá na página 277, nós temos figuras que mostram essa interação. Temos a pesca como uma atividade de lazer, mas também a pesca pode ser uma atividade econômica que vai estar garantindo dinheiro às pessoas, tá? Bom, só o que acontece, amigos? Existe alguns locais do campo que não há infraestrutura. O que isso quer dizer? Tem algumas partes do campo que as estradas não são pavimentadas, não tem sinalização, falta energia elétrica, falta água, tá certo? Falta saneamento básico, mas não são em todos os lugares não, tá? Bom, o abastecimento das cidades vai depender muito do campo, tá certo? E a agricultura, ela precisa ser feita de maneira sustentável, ou seja, a agricultura não pode prejudicar o meio ambiente. O agricultor, ele precisa buscar formas que essa plantação não venha trazer o desequilíbrio ambiental, cuidando do solo, procurando ter práticas, né, de plantio 100% ambientais, tá certo? Evitando fazer queimadas, cuidando mesmo do solo, fazendo com que esse solo ele fique cada vez mais produtivo. Existe algo que acontece no campo que é chamado de êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do campo para a cidade. Mas, tia, o que isso quer dizer? Quer dizer que o campo ele não oferece tantas oportunidades de trabalho. Então, as cidades, elas foram crescendo e foram oferecendo mais oportunidades de trabalho, vários tipos de trabalhos, no comércio, na saúde, na educação, enfim, muitos tipos de trabalhos. Com isso, muitas pessoas começaram a abandonar a sua vida no campo e foram para a cidade em busca de oportunidades de vida. Por quê? O campo ele vai passar, nós vamos estudar isso lá no 5º ano melhor, sobre a mecanização, em que o trabalho humano vai ser substituído pelas máquinas. Então, muitas pessoas ficarão desempregadas. E as cidades, como oferecem uma grande variedade, né, de trabalhos, as pessoas não vão ter outra saída a não ser ir para a cidade. Então, isso vai ser o êxodo rural, a saída das pessoas do campo para a cidade, em busca de melhores oportunidades de vida, de melhores trabalhos, de uma melhor qualidade na educação, na saúde, no lazer, ok? Vão anotando as dúvidas e me chamem no privado.
ou até no grupo mesmo, tá? Bom, cite exemplos de tipos de propriedades existentes no espaço rural e a importância deles para as pessoas. Então, vocês estarão dizendo o que nós podemos encontrar no ambiente rural, no campo? Sítios, fazendas, produção de alimentos, matéria-prima. O número 2. Algumas pessoas optam por deixar o campo em busca de outras oportunidades na cidade. Acabei de falar. Qual é o nome que se dá quando a pessoa sai do campo para a cidade? O número 3. O êxodo rural pode provocar consequências negativas tanto no campo quanto na cidade. Por quê? Pode faltar mão de obra no campo e a cidade pode acabar não conseguindo oferecer uma qualidade de vida boa para todas as pessoas se esse número de pessoas, for só aumentando. Sabemos da necessidade de trabalhadores qualificados e experientes no campo, que possam garantir uma boa produção de alimentos e matérias-primas, muito importantes à nossa sobrevivência. Além disso, muitas vezes, os trabalhadores que saem do campo em direção à cidade não encontram emprego. Com mais pessoas desempregadas vivendo nas cidades, aumentam os problemas sociais urbanos como a pobreza. Então, quanto mais nós temos pessoas desempregadas, mais problemas nós vamos ter. Vai ter mais violência, mais pobreza, a formação de bairros sem infraestrutura, ou seja, as cidades também não vão conseguir atender essa quantidade de pessoas. Converse com os colegas e o professor sobre os benefícios e as dificuldades da vida no campo. Então, agora nós estaremos conversando. Peguem o lápis e a borracha e vamos aí trocar algumas ideias, ok? Então, olha só, vamos escrever os benefícios e as dificuldades. Benefício, o que é bom, o que de bom que a cidade traz para nós. O que de bom o campo, a área rural traz para nós. Vai trazer uma vida mais tranquila, mais saudável, um ar menos poluído. Agora, quais são as dificuldades? Falta hospitais, às vezes não tem escolas, a distância também até a área urbana, a falta, em alguns lugares, como eu disse, da energia elétrica, da água tratada. Depois, na página 231, vocês estarão fazendo o seguinte. No espaço a seguir, caracterize o ambiente rural com uma ilustração. Esta ilustração pode ser feita por meio de um desenho ou de recortes de revistas ou jornais. Então, quem não tiver pode desenhar algo que venha mostrar o ambiente rural, o campo que nós acabamos de ver. E, por fim, o número 5. Pesquise em jornais, revistas ou na internet reportagens relacionadas às atividades realizadas no espaço rural. Escolha uma reportagem, uma das reportagens pesquisadas e cole no espaço. Então, vocês estarão colando uma reportagem sobre as atividades que o espaço rural ele oferece, que são agricultura, pecuária, extrativismo. Quem não tiver como imprimir, não tem problema. A gente faz essa atividade do número 5 da página 232 depois. É só vocês me avisarem, tá bom, meus amores? Então é isso. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e muitos beijinhos no coração de vocês. Tchau, tchau!